fazer o teste aqui. Boa noite, fazendo os testes. Boa noite, fazendo os testes. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Em alguns instantes, nós vamos iniciar a live. Esperar o pessoal entrar. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares, pois verdades muito importantes serão ditas nessa live. Boa noite, boa noite. Uhum. Boa noite, pessoal. Em alguns minutos nós começamos. Vai enviando para os seus amigos, para os seus familiares. Se você tiver uma Bíblia, seria bom você ter uma Bíblia. A minha já está preparada aqui. Pois conforme eu for citando os versículos bíblicos, você pode ir conferindo ou anotando para conferir depois.
Muito bem, pessoal. Dando início agora à live, nós vamos fazer uma oração para que Deus venha nos guiar em tudo que vamos falar e que de alguma maneira todos vocês sejam abençoados, tanto você que já está aqui como você que está entrando. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, entramos na tua presença em oração e apresentamos a ti esta live, que a verdade da tua palavra nos seja revelada, que o teu nome seja glorificado, que pessoas sejam impactadas e alcançadas pelo verdadeiro e único Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Antes de darmos início ao tema da live, eu quero deixar claro que o nosso propósito com essa live e com todas as demais que já fizemos e faremos não é e nunca foi atacar pessoas. O nosso propósito é atacar ensinos errados. O nosso propósito não é combater pessoas, e sim combater falsos ensinos à luz da palavra de Deus. Eu digo isso pois algumas lives que nós já fizemos, com certeza esta live e outras que vierem, muitas pessoas elas ficam ofendidas e tecem comentários do tipo vocês estão cuspindo no prato que comeram, ou qualquer outro comentário do tipo que é muito comum de ouvirmos. Então eu estou deixando claro que o nosso combate, a nossa luta é contra os falsos ensinos. E à luz da palavra de Deus ensinar o certo. Quer fazer algum comentário a respeito, Monique? Sim. Por anos ensinamos errado. Então, eu acho que nós temos obrigação de ensinar o certo. Nós não podemos ser omissos e aprender o certo e ficar calado. Nós aprendemos o certo. Deus tem nos ensinado o certo. Então, vamos propagar o certo. É isso. Se tínhamos ousadia para ensinar o que achávamos certo, mas hoje entendemos que era errado, hoje teremos que ter muito mais ousadia para ensinar o certo e combater o errado. E esse é o propósito da live. Encerro essa apresentação, essa introdução com a afirmação de Lutero: paz, se possível, mas verdade a todo custo. Tá bem? E eu comecei a falar ainda boa noite, gente, boa noite. Boa noite. Vai compartilhando com seus amigos, vai marcando aqui as pessoas. Se você quiser deixar o seu comentário em algum momento, fique à vontade. Bem, o tema da live de hoje é votos financeiros. Ensino bíblico ou invenção humana? Antes da gente falar um pouco sobre votos financeiros, eu quero explicar para você o que eu quero dizer com voto financeiro. Quando eu digo voto financeiro, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a qual prática? Então, vamos lá. Primeiro ponto da live. O que seria este voto financeiro a qual me refiro? Imagina a seguinte situação. Você vai num culto, você vai numa reunião, você vai numa igreja e ali o pastor, o bispo, quem quer que seja que esteja fazendo a reunião, ele lê uma palavra para você, e eu já vou dar alguns exemplos, e ele leva você a fazer um voto financeiro. E como que esse voto é? Geralmente, ele te dá um envelope e ele te orienta o seguinte: você vai pegar este envelope, você vai fazer um pedido de algo que você quer, de uma determinada bênção que você esteja buscando, e num dia determinado, dentro deste envelope, você vai trazer o pedido que você fez e uma oferta determinada. Então, isso é um voto financeiro. Você pegar um envelope, fazer um pedido e apresentar junto com esse pedido uma oferta com o propósito, com o intuito de alcançar o favor de Deus, de alcançar uma determinada bênção. Isso é um voto financeiro ou o voto financeiro a qual me refiro.
eu separei aqui 3 exemplos, tá bem? 3 exemplos do que seria este voto financeiro. Por exemplo, vamos dizer que o pastor ele pregue para você aquela passagem onde Pedro, depois de não ter pescado nada, o Senhor Jesus aparece para ele e dá a ele uma direção. Pedro, pega as redes e lança a rede ao lado direito do barco. E Pedro, feito isso, teve uma pesca maravilhosa. 153 grandes peixes Pedro pescou de uma única vez. Aí o pastor lê isso para você, prega isso para você, e em seguida ele fala assim para você: agora, você que quer ter uma pesca maravilhosa, você que quer ter uma bênção que você nunca teve na sua vida, você vai também lançar a sua rede. Você vai usar a sua fé. De que maneira? Você vai pegar este envelope, vai fazer um pedido, vai escrever o seu problema ou o seu pedido, e no dia determinado você vai trazer uma oferta, por exemplo, de R$153. Você foi levado a fazer um voto financeiro. Então, foi prometido a você que se você fizer aquele voto, assim como Pedro teve aquela bênção, você também teria aquela bênção. Isso é um exemplo de um voto financeiro. Estou dando esses exemplos para você entender o que estou falando. Segundo exemplo do que seria um voto financeiro. Você ouve o pastor, alguém pregar o seguinte: olha, Deus, antes de derramar a última praga sobre o Egito, ele mandou o povo pegar um animal, sacrificar aquele animal, pegar o sangue daquele animal e ungir os umbrais das portas de suas casas. Este sangue seria um sinal de proteção. Quando o anjo destruidor passasse, a casa que tivesse a marca do sangue seria poupada, seria protegida. Então, você que diz assim: pastor, eu quero que a minha casa seja protegida, que a minha família protegida. Então você vai pegar este envelope, você vai escrever o nome da sua família, você vai pegar este suco de uva que está nesse algodão, que está nesse frasco, e você vai ungir as portas da sua casa com esse suco de uva, e na outra semana, no dia determinado, você vai trazer uma oferta simbólica da cor do sangue, uma oferta de R$10, por exemplo. E Deus vai trazer proteção para você e toda a sua família. Esse é um segundo exemplo do que seria este voto financeiro que eu me refiro. Terceiro e último exemplo. O pastor prega para você o seguinte, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele prega para você o Salmo 23. Ele diz bem assim para você: o Salmo 23 é o Salmo da prosperidade. Davi está dizendo: não vai faltar nada. Você que diz assim: pastor, eu não quero que falte nada para mim, e está faltando, e eu creio nessa palavra. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse envelope, que tem dentro dele o Salmo 23, você vai fazer um pedido, você vai escrever o que está te faltando, e na outra semana, dia 23, por exemplo, você vai trazer uma oferta de R$23. E Deus não vai deixar faltar nada para você. O que é isso? Um voto financeiro. Deu para entender? Quem está entendendo até aqui? Coloca aqui se você está entendendo. Quem está entendendo, escreve aqui no comentário. Esses exemplos que nós demos foi para ilustrar o que eu quero dizer com votos financeiros, uma vez que o tema da live é votos financeiros, ensino bíblico ou invenção humana. Vai colocando aí embaixo, quem está entendendo o que seria este voto financeiro? Bem, e antes da gente dar a resposta se é um ensino bíblico ou uma invenção humana, vamos entender agora, segundo ponto da live, o que é um voto? O que a palavra voto significa? Voto, segundo o dicionário, eu até anotei aqui. Segundo o dicionário, voto é uma promessa feita a alguém ou a alguma divindade. Então, voto, resumidamente, é uma promessa, é um juramento, isso é um voto. Segundo a Bíblia, ou no caso da Bíblia, uma pessoa que faz um voto, ela está fazendo uma promessa
de que, se Deus lhe beneficiar de alguma maneira, lhe der alguma bênção, alguma proteção, e eu já vou dar alguns exemplos bíblicos de votos, se Deus der alguma coisa à pessoa, como forma de agradecer a Deus, esta pessoa, ela iria entregar a Deus algo ou iria se abster de algo. Então, voto, segundo a Bíblia, é isso. Você fazer uma promessa a Deus de oferecer algo a Ele ou de se abster de algo, caso Ele te abençoe de alguma forma, com proteção ou o que quer que seja. Isso é um voto e um voto segundo a Bíblia. Agora, qual o tipo de voto que nós encontramos na Bíblia? Porque sim, existem votos na Bíblia. Especialmente, com uma ênfase maior no Antigo Testamento, existem votos. Existem votos. Quais votos que encontramos na Bíblia? Eu vou dar só alguns exemplos. No Antigo Testamento, você vai ver o voto que Jacó fez. A promessa que Jacó fez. Eu vou até ler, e se você quiser acompanhar aí comigo, é Gênesis 28, 20. Vamos ver este voto bíblico. Este voto que encontramos na Bíblia. Gênesis 28, 20. Se alguém puder escrever, já colocou aí. Pode escrevendo aí, pessoal. Gênesis 28, 20. Vamos ver este voto aqui que Jacó fez. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Lembre-se que voto é uma promessa, um juramento. Se Deus for comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer, roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E aí ele vai dizendo, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Então qual foi o voto que Jacó fez? Deus, se o Senhor for comigo, me guardar, me proteger, cuidar de mim, o Senhor será o meu Deus e de tudo que o Senhor me der, eu devolverei a 10ª parte como oferta de louvor e gratidão. Então esse é um dos votos que nós encontramos na Bíblia. Depois que o Senhor me der isso que eu estou pedindo ao Senhor, como agradecimento eu vou te oferecer aquilo outro. Um segundo exemplo de voto que encontramos na Bíblia está em Juízes 11. Juízes capítulo 11, versículo 30. Juízes 11, versículo 30. Que é o voto de Jefité. Vai enviando para os seus amigos essa live, vai marcando eles aqui e fique até o final para que você tenha um entendimento claro. Juízes 11, versículo 30. E Jefité consagrou este voto. Lembre-se que voto é promessa, juramento, ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, e aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Então, em que consistiu o voto de Jefité? Se o Senhor me der a vitória nessa guerra, eu irei apresentar a ti um sacrifício como forma de agradecimento pela vitória alcançada. Então, este é o segundo voto, um dos votos que encontramos no Antigo Testamento. E só uma observação, repare que até aqui, nenhum desses votos é do modelo que eu citei no início, dos votos financeiros. Aonde você dá uma oferta, faz um pedido, dá uma oferta para que Deus te dê algo em troca. Nenhum desses votos que eu li tem a ver com esse tipo de voto financeiro que é muito comum em algumas igrejas. O terceiro voto que encontramos, vamos juntos em 1 Samuel capítulo 1, aí pertinho de Juízes. 1 Samuel capítulo 1, você vai encontrar o voto de Ana. Esse daqui é muito conhecido.
1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Certa ocasião em Siló, depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto, outra vez, voto é promessa, é juramento. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, e seus cabelos e sua barba jamais serão cortados. Então, em que consistiu o voto de Ana? Ela queria um filho. E qual foi o voto? Qual foi a promessa? Senhor, se me deres um filho, quando este filho nascer, eu irei entregar ele ao Senhor, para que ele possa servi-lo desde pequeno. Tá dando para entender, pessoal? Então, até aqui os votos que encontramos na Bíblia, as pessoas que fizeram votos na Bíblia, elas fizeram da seguinte forma: Senhor, se me deres isso, como gratidão eu te darei aquilo. Jacó, Senhor, se me guardares, se me cuidares de mim, de tudo que me deres, eu darei o dízimo, como oferta de louvor, gratidão. Jefité, se o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, quando eu chegar em casa, eu farei a ti um sacrifício de holocausto, como gratidão, como retribuição a Deus. Ana, se o Senhor me der o filho, então quando esse filho nascer, eu vou entregá-lo a ti. Repare que cada um desses votos, a pessoa iria oferecer algo para agradecer a Deus, né, Monique? Pelas bênçãos recebidas. Fica à vontade, tá, Monique? Quando quiser fazer algum comentário. E para encerrar os votos no Antigo Testamento, eu quero ir com você em Números capítulo 6. Números capítulo 6, eu quero ler com você sobre um voto chamado voto de Nazireu. Voto de Nazireu. E uma das pessoas que fez esse voto de Nazireu foi Sansão. O mais conhecido que fez este voto de Nazireu foi Sansão. Como foi esse voto? Número 6. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, tu lhe dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, da santificação para o Senhor, pelo qual se consagra ao Senhor como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Aí no versículo 4, durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com a navalha até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou ao Senhor. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação, ao Senhor não se aproximará de um morto. Então, o voto do nazireu, ele consistia em quê? Um homem, para se consagrar a Deus, para se aproximar de Deus, para se santificar perante Deus, ele fazia este voto de nazireu. E em que consistia? Ele não cortava o cabelo durante aquele período do voto, ele não bebia bebida forte e ele não podia chegar perto ou tocar em um morto. E como eu falei, o exemplo mais famoso de voto de nazireu foi o voto que Sansão fez. Essa era uma promessa. E aqui no caso, essa promessa, ela não era feita para alcançar uma bênção, apenas para se santificar e se aproximar de Deus. Esses são os principais exemplos de votos do Antigo Testamento. Nós demos aqui 5. Foram 4? Foram 5? Já 4. E um detalhe, pessoal, a questão de votos, de juramentos, de promessas ao Senhor, ela é quase que exclusiva do Antigo Testamento. É quase que exclusiva da Antiga Aliança. No Novo Testamento, o único voto que eu encontrei sendo feito
Está em Atos 18, 18. Atos, capítulo 18, versículo 18. A gente vai ver o apóstolo Paulo, por um determinado momento, por um determinado período, que não se sabe quando, ele ficou sem cortar o seu cabelo, que tudo indica, a exemplo da leitura anterior, que ele estava fazendo um voto de Nazireu, uma promessa de santificar Deus. Atos 18, 18. Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Então, é a única vez que eu encontrei, de uma forma específica, um homem fazendo voto a Deus no Novo Testamento. E foi Paulo que por um tempo se consagrou como nazireu e ao término do período deste voto ele raspou a sua cabeça. Bem, pessoal, não sei se até aqui você conseguiu compreender. Nenhum desses votos que eles praticaram na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nenhum deles foi um voto financeiro. Um voto na espécie de barganha, como eu dei os exemplos acima, os exemplos no início da live. Nenhum deles falaram, Senhor, eu estou dando essa quantidade de ouro, mas eu quero que o Senhor me dê a vitória sobre os meus inimigos. Senhor, eu estou oferecendo a Ti este animal, mas eu quero que o Senhor me cure desta enfermidade. Não. Esse tipo de voto não encontramos na Bíblia. Atenção, porque a resposta ela vem agora. Votos financeiros é invenção humana. Eles não têm base bíblica. Nós não encontramos nem no Antigo nem no Novo Testamento orientações, instruções ou incentivo algum para o homem fazer um voto financeiro da espécie que eu citei no início desta live. Nenhuma. Por mais que muitos fizeram votos no Antigo Testamento, nenhum deles fez um voto financeiro, espécie de barganha, e tampouco ensinaram os que viessem depois a fazer. E tampouco no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não se vê na história da igreja cristã, da igreja primitiva, na história do cristianismo, não se vê, não se encontra uma doutrina que inclua votos financeiros, ofertas e votos financeiros. Tem pessoas que entraram depois na live, eu só vou repetir. Voto financeiro é quando você dá uma oferta, faz um pedido, esperando que isso mova a mão de Deus em seu favor. Senhor, eu estou entregando este envelope com esta quantia, com este pedido, porque eu quero que o Senhor visite meu filho, que eu quero que o Senhor me cure, porque eu quero que o Senhor me abra uma porta. Esse tipo de voto é invenção humana. É invenção humana. Eu preciso ensinar o certo a você. Porque por muito tempo da minha vida, praticamente 10 anos, eu promovi votos financeiros. E ainda que de maneira inconsciente, pois eu não percebia na minha ignorância, eu levava as pessoas a barganhar com Deus. Eu fazia da igreja, do espaço da igreja que as pessoas se reuniam, que nós nos reuníamos, uma casa de negócios, uma espécie de um mercado. Hoje eu falo com tristeza, mas com alegria, porque a graça de Deus nos alcançou e eu fui liberto de todos esses ensinos errados. E como o Monique falou no início da live, se nós nos dedicamos por muitos anos para ensinar o errado, nós vamos nos dedicar o resto da nossa vida, pela misericórdia e a graça de Deus, a ensinar o certo. Então, votos financeiros não têm base bíblica. Se você vai a uma reunião, se você vai a um culto, e é promovido isso, saiba que não é base bíblica. Não é uma doutrina bíblica. Pode até se passar, pegar algum versículo, algum personagem, isso pode acontecer. Mas se você ir a fundo naquela passagem, vendo o que a fala antes,
e o após, você vai ver que aquilo que está sendo ensinado não tem contexto bíblico. Né? É importante que a Monique pontuou, porque às vezes a pessoa fala, mas pastor, está sendo falado da Bíblia, está na Bíblia. Pedro fez a pesca, eles pegaram o sangue do animal e colocaram nos umbrais, o outro deu a volta nas muralhas e tocou a trombeta, e o outro fez esse sacrifício do animal, então está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Está na história da Bíblia, está na história de Israel. Mas isso nunca nos foi deixado como um ensino, como uma doutrina. Foram situações pontuais que eles fizeram. E nunca no contexto. E outra, eles fizeram, mas não na questão de voto financeiro, como eu falei. Eles davam por gratidão a bênção alcançada. Pois bem, dito isso, vamos agora entender o que Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensina sobre fazer voto? Lembre-se que voto é promessa, é juramento, certo? Vai aí no dicionário e veja o que é um voto. O que Jesus ensina? Porque assim, pessoal, como cristão, o que mais importa para mim, e deve importar para você, é o que Cristo nos ensinou. Mateus, capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 33. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina sobre votos. O que Cristo nos ensina sobre votos, sobre promessas e sobre juramentos. Mateus 5, 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os seus juramentos ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, na época da lei, na Antiga Aliança, a orientação era não faça um voto irresponsável a ponto de você não cumprir. Cumpra os seus votos. É o que Jesus está falando que foi ensinado na Antiga Aliança. Agora no versículo 34, preste atenção. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma. Não prometeis de forma alguma. Não fazeis votos, juramentos de forma alguma. Nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Então olha como o Senhor Jesus lida com essa questão de votos, promessas e juramentos. Não faça. Não jure. Não prometa. O que eu tenho que fazer então? Versículo 37. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então a orientação do nosso Senhor Jesus é que não devemos ficar por aí fazendo promessas ou juramentos. E Tiago 5,12 vai repetir, Tiago, ele vai repetir as palavras de Jesus. Tiago 5, versículo 12. Ele vai repetir, você vai encontrar as mesmas palavras nas considerações finais de Tiago. Livro de Tiago 5,12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Então aqui está claro, a orientação de Jesus é que não devemos sair por aí fazendo votos, juramentos e promessas. Pois bem, dito tudo isso, pode surgir uma pergunta, uma dúvida. Alguém pode pensar assim, se o caminho para obter o favor de Deus, a bênção de Deus, se o caminho para realizar o meu sonho não é um voto, não é uma promessa, não é
esses votos financeiros que eu tanto aprendi, qual que é o caminho para alcançar o favor de Deus? Eu quero muito. Ô pastor, você não está entendendo. Eu faço votos pelo meu filho porque eu quero muito que ele se converta. Eu faço votos pelo meu marido porque eu quero muito que ele se liberte. Eu faço votos pela minha vida porque eu preciso muito de determinada bênção. Se votos não é o caminho, qual é o caminho? João 14, abra aí a sua Bíblia. João 14, versículo 13. O Senhor Jesus nos mostra o caminho, assim como em Mateus 7. Mas Mateus 7 nós já lemos em outra live e fizemos outras postagens, então vamos em João 14, versículo 13. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, presta atenção, pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Então, qual é o caminho que Jesus nos deixou para alcançarmos o favor de Deus, um anseio que temos? Pedir. Pedir a Deus em nome de Jesus. Orar a Deus pedindo em nome de Jesus. E uma vez que este pedido que é feito em nome de Jesus irá glorificar o Pai, irá glorificar a Deus, então Deus com certeza há de atender. Seja resolvendo este problema, seja realizando esse sonho, seja suprindo essa necessidade, seja abençoando você da maneira que for. Por meio de um voto? Não, por meio de uma oração, por meio de um pedido. Pastor, mas é que eu ouvi que a oração só não é o suficiente. É que eu aprendi, pastor, que apenas orar não é o suficiente. Que nós temos sim que fazer esses votos, esses propósitos. Aí eu peço para você fazer o seguinte exercício. Quem foi que falou que a oração não é o suficiente? Quem foi que falou que tem que ser feito um voto financeiro junto? Tá bom. Ah, pastor, foi o pastor fulano de tal da igreja tal. Tá bom. Agora, quem foi que falou que o caminho é orar, é pedir? Jesus. Então, em quem acreditar? Na palavra de quem você vai crer? Na do pastor, que por mais bem intencionado que seja, quer te abençoar e por isso promove esses tipos de voto? Ou a palavra de Jesus, que diz que você tem que orar? Faça aí a reflexão, pense aí. Ah, mas foi fulano de tal. Jesus está falando que o caminho é pedir. Então veja que votos financeiros, como eu disse, não tem base bíblica, não foi ensinado na Bíblia, Cristo não ensinou, e o caminho para alcançar o favor de Deus é pedir. Peça. Peça a Deus em nome de Jesus, que se for da vontade dele, que se for do plano dele, que se for glorificá-lo, com certeza ele irá atender. Tá bem? Esse é o caminho. Ore, peça. É claro que dependendo da situação, não basta você orar e pedir. Você tem que trabalhar, você tem que se cuidar. Às vezes você está doente e você diz assim, pastor, qual é o caminho para eu ser curado? Você ora a Deus em nome de Jesus, pedindo isso aí, pedindo, não é determinando. Você não é Deus para determinar alguma coisa, quem determina é Deus. Pedindo, seguindo a orientação médica, pois Deus deixou o médico ali, capacitou o médico ali para te auxiliar. Cuidando da sua saúde, se exercitando, cuidando da sua alimentação. Pastor, eu estou buscando em Deus uma vida financeira melhor. Peça a Deus. Mas peça o quê? Para Ele te dar sabedoria. E não apenas peça, se especialize, trabalhe, se dedique, busque uma ideia de trabalhar com algo que realmente lhe dê dinheiro. Pastor, eu estou buscando muita conversão do meu marido. Eu faço um voto financeiro por ele? Não, porque a Bíblia não orienta isso. O que eu faço, pastor? Ore a Deus pela vida dele e seja uma excelente esposa. Na medida do possível, seja uma mulher que dê um bom testemunho. Claro isso, pessoal? Tá claro?
Eu perguntei há algum tempo atrás, vamos perguntar de novo. Quem está entendendo aí a live? Coloca aí, tá ficando claro? Escreve aí quem está compreendendo a live. Quem está entendendo? Que nós já vamos à conclusão. A live de hoje vai ser um pouco mais curta, mais breve. Mas se você me disser que está entendendo, para mim é o suficiente. Quem está compreendendo a live? Então, pessoal que entrou depois, boa noite. Todos que entraram, sejam bem-vindos. Nós vamos tentar deixar a live salva para que você que entrou depois consiga assistir ela no início. Pois bem, então vamos à conclusão. Como vimos, votos financeiros não têm base bíblica. É invenção humana. Então, você quer pegar um envelope na igreja? Pegue e coloque ali dentro uma oferta de amor e gratidão a Deus. Você quer ofertar na igreja? Você quer dizimar na igreja? Então faça por amor e gratidão, não esperando receber algo em troca. Uma pessoa me perguntou esses dias, pastor, na igreja aí de vocês vai ter dízimo e oferta? Eu falei, claro que vai. Por quê? Porque dízimo e oferta tem base bíblica, é orientação bíblica. Mas tudo que for feito é por amor e gratidão. Leia 2 Coríntios 9:7. Quer falar, Monique? É que a intenção é diferente. Se vocês forem ver, quando nós damos com interesse de receber algo ou para agradecer a Deus por algo. E esse algo não precisa ser que a bênção já chegou, a resposta já chegou. Essa oferta de gratidão pode ser simplesmente de agradecer por você ali, por Deus ter cuidado de você, por Deus te dar força todos os dias, pelo amor dele. Então, a intenção da oferta, ela muda. No voto financeiro, você dá porque você quer algo. Então, você ouve ali que aquela oferta vai fazer a sua família ser transformada. E você vai ali e fala, então, eu vou dar essa oferta para a minha família ser transformada. E aí você dá a oferta e ainda fala, meu Deus, agora que eu ofertei, o Senhor tem que me responder. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela é mal orientada. Eu já orientei muitas pessoas a fazer o seguinte. E tem um detalhe, Monique, que eu não falei antes da gente concluir a live. Em alguns casos, esse voto financeiro, nestes votos financeiros, a pessoa não é orientada a pegar uma oferta simbólica. Ela é orientada a pegar tudo que ela tem na conta, que ela tem em casa. Como se não bastasse pegar o que ela tem, ela vender coisas para conseguir mais e às vezes se desfazer de bens que ela tem, televisão, celular, cama, e tudo isso baseado em uma promessa que é feita a ela de que se ela fizer, Deus há de transformar a vida dela. Olha, acreditando ou não no que eu estou falando para você, por mais que nós já citamos vários versículos bíblicos, isso é invenção humana. Isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. E aí entra a nossa parte. Qual é a parte minha e sua ao ouvir um ensinamento em qualquer lugar que seja? E na Bíblia, então tá lá, vamos usar um versículo. Nós usamos aqui Mateus 5,33. Então aí você vai em Mateus 5,33, você vai lá no 5, no versículo 1, lê do que está sendo falado, chega no 33, passa pelo 33 e continua até o final. Para quê? Para você entender se aquele realmente era o assunto que estava sendo falado. Nós não estamos falando aqui que você deve acreditar na gente. Nós estamos falando que você tem que recorrer à Bíblia e ver se o que você está sendo ensinado realmente está aqui. Ou se é textos tirados do seu contexto para ser passado. E quem está ensinando isso para você é um pastor que inaugurou uma igreja há 2 semanas. Essa igreja está cheia de despesas para pagarmos. Dia 10 vamos pagar o aluguel.
E ainda assim eu estou vindo aqui publicamente e faço isso no culto para dizer a você, voto financeiro não existe. Você quer contribuir, contribua por amor e gratidão. Pensa nisso. Pessoal, coloca a sua cabeça para pensar. Pensa. Vamos pensar, tá bem? Então, nenhum tipo de voto financeiro é bíblico. O pastor, mas não tem que usar a fé? A fé sem obras é morta. Primeiro que quando Tiago fala da fé sem obras é morta, ele não está falando desse tipo de fé de pegar envelope, não. Ele está falando de, não adianta você falar que ama o próximo e você não fazer nada pelo próximo. Não adianta falar que você ama a Deus e continuar em pecado. É desse tipo. Mas, pastor, é que este voto financeiro é uma expressão da minha fé. Eu tenho que materializar a minha fé, manifestar a minha fé. Jesus deixou o caminho para manifestar a fé. Qual? Orar. Quando você ora, você está manifestando a fé. Quando você pede, você está manifestando a fé, porque você está falando com alguém que você não vê, crendo que esse alguém que você não vê, de acordo com a sua graça e misericórdia, vai te abençoar. Isso é manifestar a fé. Nada mais. O que passa disso é invenção humana. O que passa dos ensinos bíblicos é invenção humana. Uma heresia surge quando a Bíblia para de falar e o pastor continua falando. Certo? Ainda na conclusão, creia que a oração é o suficiente para você alcançar o favor de Deus. Uma vez que a vontade dele é aquela que você está pedindo, ele irá fazer no tempo dele e de acordo com a vontade. Ah, pastor, mas assim não vale, eu quero para ontem. Então, pessoal, seja bem-vindo ao cristianismo. Seja bem-vindo à vida cristã, à vida com Deus. E mesmo com os votos financeiros, você pode fazer. Isso não tem, você não tem garantia nenhuma quando você faz que vai acontecer no dia que você determinou. E não tem nenhuma fé maior do que confiar que aquilo que você está pedindo, Deus vai fazer de acordo com o que é melhor, para que Ele vê que é melhor. Então, confiar em Deus, eu acredito que seja a maior manifestação de fé. Mas e se ela fez um voto? Talvez você está aqui e você fala, pastor, eu fiz um voto. Eu fiz um voto financeiro, ou eu fiz um voto qualquer. O que eu faço agora? Cumpra. A orientação é que você cumpra. Já que você fez o voto, você tem que cumprir. Mas a partir de hoje, se tratando de voto financeiro, você vai dar oferta, repito, e dízimo, faça por amor e gratidão. Certo? E eu quero encerrar essa live fazendo um comunicado. Quinta-feira que vem, neste mesmo horário, às 8 da noite, nós faremos mais uma live. E o tema da live da quinta-feira que vem será o seguinte: elementos judaicos no culto cristão. Vou repetir. Se alguém puder escrever aí, é bom. Elementos judaicos no culto cristão. Esse é o tema da live. Nós vamos falar, nós vamos conversar, nós vamos refletir, nós vamos meditar sobre o hábito, o costume que muitas igrejas têm de utilizarem elementos judaicos dentro do culto cristão. O que seriam esses elementos judaicos? Bem, poderia falar muitos aqui, mas vou citar alguns. Arca da Aliança, candelabro, estola, quipá, e por aí vai. Elementos judaicos no culto cristão. Quinta-feira que vem, 8 da noite, será o tema da nossa live. Tá bem? Não perca, vai esclarecer muito. E outra vez, prepare a sua Bíblia para juntos entendermos esse tema tão especial. Tá bem? Quer falar alguma coisa para encerrar? Rapidinho. Qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer assunto, é na palavra de Deus que a gente responde. É você ir aqui e pesquisar, procurar. Aqui tem a resposta para tudo. Todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, será que é assim? Será que é daquele jeito? Aqui tem. Então, se você tem alguma dúvida, leia. Nós estamos aqui também, se você quiser mandar uma mensagem,
pode ser pelo meu Instagram, pelo Instagram dele, não tem problema, você fique à vontade. Mas é através disso daqui que nós vamos orientar você. Não tem algo que eu vou falar que eu acho, que eu penso, não. É a Bíblia. A Bíblia é nosso manual, a nossa base. E é através dela que nós temos que ter as nossas conclusões sobre todos os assuntos. Não é nada da nossa cabeça, é através da palavra de Deus. Amém. E é isso. Gente, boa noite. Deus abençoe a todos. E conte com a gente, tá? Manda um WhatsApp, manda um direct. Conta conosco que já vai se preparando para a próxima quinta. Elementos judaicos no culto cristão. O que a Bíblia diz sobre isso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.